18h17. Vamos falar sobre a Polícia Civil de Sergipe. Já temos aqui nos estúdios Jean Rezende, presidente do Simpol, é o nosso entrevistado a partir de agora. Entrevista. Jean, boa noite, satisfação tê-lo de volta aqui aos estúdios da Rio. Satisfação imensa, Jean. A satisfação é sempre nossa, Jailton, Sandra, Pesadão, todos que acompanham o Jornal da Rio. A gente não só como participação aqui, sempre presente nos estúdios da Rio, mas também como ouvinte no dia a dia. A gente sabe da grande audiência desse programa. Quando a gente vem para cá também várias perguntas chegam para nós no Zap e nem sempre a gente consegue dar conta, né, no tempo disponível aqui de todas as respostas. Mas isso é o mérito é de vocês pela grande audiência nesse espaço gentil e democrático. Jean estava aqui com sua equipe, obviamente, né? Luiz Borges, que é secretário-geral, o querido amigo Heráclito Menezes, diretor de assuntos sindicais, e o Antônio Nery, que é jornalista, que faz assessoria de comunicação, e acompanharam parte da entrevista com o governador Fábio Mitidieri. Tem uma pergunta do Ricardo Lobão, oficial investigador, perguntando ao governador sobre os compromissos assumidos em campanha, em especial dos oficiais investigadores que aguardam o encaminhamento do projeto de reestruturação. Coloque, por favor, mais uma vez a resposta do governador. Informar sobre qual é esse compromisso que ele está afirmando aí, que eu teria tido, porque não me vem à memória nesse momento do que é que ele está falando especificamente, até porque se tem algo que eu venho cumprindo e honrando, são os compromissos com as forças de segurança do nosso Estado aí também. Recentemente, o Simpol esteve discutindo com o governo do Estado justamente esta reestruturação. O projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Como é que está a situação? Sim, preliminarmente, agradecer a interação dos colegas, aí no caso o oficial investigador Ricardo Lobão, participando aqui no programa, mas é um colega também, um filiado muito atuante na seara sindical, sempre procurando a diretoria, interagindo, trazendo seus questionamentos. Então, Ricardo, parabéns. É importante que não só você, mas que os oficiais investigadores ocupem esse espaço de esclarecimento para a sociedade sergipana. A pergunta do colega Ricardo, até para esclarecer ao governador, pelo contexto do que foi colocado aí, o colega Ricardo Lobão está se referindo ao termo de compromisso, né, assinado pelo governador lá no ano de 2022, quando ainda era candidato ao governo do Estado, e que foi também assinado conjuntamente, avalizado pela delegada de polícia, hoje deputada federal, à época também candidata, né, de pautas importantes para os oficiais investigadores, e é de conhecimento do governo, né, em todos os momentos que estivemos com ele, de que a pauta principal da categoria é a reestruturação da carreira, pois a nossa lei orgânica, que trata das atribuições de toda a seara nossa, ela é da década de 90, de 1999, e a gente precisa trazer as atualizações pertinentes. E nesse termo de compromisso, o colega Ricardo está aqui rememorando, que não é uma exclusividade do colega Ricardo Lobão, todos os dias, né, na nossa Rádio Corredor, nas nossas delegacias, nos nossos departamentos, os oficiais investigadores rememoram este documento, assinado pelo governador Fábio Mitidieri, e avalizado pela delegada de polícia, hoje deputada federal, delegada Catarina, que, por exemplo, para que a população entenda, um dos pontos que consta nesse documento, nesse termo de compromisso, é o chamado adicional de periculosidade, que era a retomada desse adicional. Só que lá no termo de compromisso, por exemplo, fala expressamente de que esse adicional seria implementado até junho do ano de 2023, com o percentual de 30% e ainda retroativo a janeiro daquele mesmo ano, 2023. E na prática, o que nós tivemos sim a reimplementação do adicional de periculosidade, porém não no formato que está lá expresso no termo de compromisso. Então, para que a população saiba, o termo de compromisso fala em 30% e a gente recebeu parcelas desse adicional em 2023, em 2024 e mais uma parcela que virá agora em outubro de 25, que foi aprovada recentemente a legislação na Assembleia Legislativa, totalizando nesses 3 anos 10,21% apenas. Então existe ainda uma diferença a ser alcançada, né, uma diferença expressiva e que deveria ser implementada. O adicional, esse adicional, a legislação não permite esse fracionamento, e aí tem toda uma discussão jurídica em torno disso, da legalidade dessa implementação nesse formato. O adicional que pode ser
fracionado é o de insalubridade, que tem um percentual que pode chegar a 40%, mas que os policiais civis não recebem. Até poderíamos receber, porque algumas das nossas unidades, das nossas delegacias, infelizmente, são ambientes ainda extremamente insalubres. É o que temos identificado durante as visitas do Simpol itinerante, né, tanto na capital quanto no interior. Algumas delas já evoluíram, exemplo da Central de Flagrantes, né, mas sobre a pauta dos oficiais investigadores, trabalhada pelo Simpol, com tranquilidade, a gente rememora que ela é de conhecimento, sim, em sua totalidade, sem espaço, sem margem para dúvidas por parte do governo. Não só do governo, a equipe técnica, toda a staff, mas do governador em especial. Inclusive, na inauguração agora recente da nova Central de Flagrantes, tivemos a oportunidade de um rápido diálogo com o governador, que sempre que temos essa oportunidade, o governador dialoga conosco, sempre tem um tratamento respeitoso com a diretoria da entidade sindical, é importante registrar isso. E nós dissemos ao governador que reconhecemos a importância de investimentos em infraestrutura, em armamentos, em viaturas, em tecnologia, tudo isso de extrema relevância para o trabalho de investigação, mas o principal investimento, nós dissemos e reiteramos ao governador, olhando no olho do governador, de que ainda está por vir, que é a reestruturação da carreira. Porque além de ser um compromisso formalmente assumido lá em 2022 com o Simpol, com os oficiais investigadores, né, Sergipe tem feito propaganda dos dados positivos do trabalho dos oficiais investigadores, né, como a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos, e a imprensa tem debatido isso junto com o governo do estado, redução de estatísticas de homicídio, de investigação de roubo e furto de veículos, de feminicídio e tantas outras searas de atuação de investigação da Polícia Civil. Além de Sergipe estar fora no mapa do crime organizado, como um dos 4 estados apenas no nosso Brasil que está fora da rota do crime organizado, né? É o estado mais seguro do Nordeste. Então são dados positivos que o governo tem sim que trabalhar para atrair cada vez mais turismo, investimentos que geram emprego e renda, mas a gente não pode ficar somente na propaganda, e é isso que temos dito ao nosso governador Fábio Mitidieri. Temos consciência, governador, e até por uma questão de justiça, que não foi o senhor, a sua gestão, que criou essa defasagem salarial, esse acumulado, mas o senhor está tendo a oportunidade de corrigir não só essa defasagem, Jailton e ouvintes, histórica, mas também problemas internos na carreira policial civil, como já foi dito aqui. A Polícia Civil em Sergipe tem 2 cargos, o cargo de delegado de polícia e o de oficial investigador, e os delegados de polícia estão entre os 5 melhores salários do país, já os oficiais investigadores estão no 25º, ou seja, entre os 5 últimos, né, para a gente fazer um paralelo. Então, esse abismo é que precisa ser corrigido, é isso que a gente tem buscado o governo do estado, o governador, para entender que quando ele aplica uma reposição inflacionária, aquela que todo trabalhador tem direito, de 7%, para alguém que está entre os 5 melhores salários do país e para alguém que está no 25º, não é justo, esse abismo ele só aumenta. A gente até brinca com o governador, a gente vê que o governador trabalha muito, viaja muito, anda por todo esse estado, manhã, tarde, noite, sábados, domingos e feriados, a semana toda, e é melhor em Sergipe ser delegado de polícia do que ser governador, porque o governador tem o melhor salário entre os governadores do país, mas em Sergipe é melhor ser delegado de polícia, que trabalha muito menos e está entre os 5 salários do país. Então a gente precisa rememorar, governador, se o senhor nesse momento talvez não entendeu a pergunta do colega, né, mas o colega estava se referindo ao termo de compromisso, que nós temos a convicção até este momento de que o senhor irá honrar cada compromisso que está ali registrado, mesmo não tendo iniciado no formato que se comprometeu. Mas a gente tem aí pela frente mais cerca de 1 ano e meio de gestão, né, e a gente, inclusive, nesse encontro na Central de Flagrantes, pedimos ao governador, né, que disponibilize uma data para a diretoria do Simpol tratar diretamente, né, a implementação dessa pauta tão importante, não apenas para nós oficiais investigadores, mas para todo o estado de Sergipe, para o sergipano, para o turista, para a nossa economia, para um crescimento cada vez mais pujante do nosso estado, Jailton. Decra, vistoria cautelar, vistoria com precisão e qualidade. Avenida Gentil Tavares, 1462. Não compre gato por lebre. Agende a sua vistoria pelo WhatsApp 799-9920-1198. Decra, sua segurança. A Gotec Solar Engenharia
é referência em energia solar, seja para residência, comércio, indústria ou área rural. Quer saber mais? Entre em contato através de ligação ou WhatsApp no número 79998400088 ou chama no direct lá no Instagram, @Gotec Solar. Venha garantir economia, sustentabilidade e valorização para o seu imóvel. Gotec Solar Engenharia. Confiança é a nossa energia. Casa dos Trios, onde você encontra os melhores produtos e os menores preços. Avenida Coelho Campos, 1401. Siga nossas redes sociais, @Casa dos Trios, _oficial, e fique por dentro das nossas ofertas. Casa dos Trios, tradição e sabor. CIV, Centro de Inspeção Veicular, a única em Sergipe Alagoas a fazer inspeção em veículos que transportam produtos perigosos. O telefone da CIV 998 20 53 36. Ainda da entrevista com o governador Jean Rezende, o governador falou sobre, atendendo inclusive a um pedido aqui do ouvinte, sobre a possibilidade de reajuste para os servidores públicos. O governador disse que até o mês de agosto estaria encaminhando, discutindo aí este reajuste. Sobre reposições inflacionárias, como é que o sindicato tem acompanhado? Agora, recente, né, para o ano 2025, foi encaminhado pelo governo do estado essa reposição inflacionária, né, repito, aquele percentual que todo trabalhador tem direito, né, e o governo adotou a política do reajuste linear, ou seja, todos os trabalhadores da segurança pública ficaram naquele mesmo patamar, né? Então, esse percentual aplicado pelo governo de forma unilateral, a gente, apesar das tentativas, não tivemos a oportunidade, né, mesmo devidamente fundamentado, seja juridicamente, seja financeiramente, que o governo tem sim a condição financeira de valorizar o servidor público. A gente sempre fala aqui em nome dos oficiais investigadores, mas os números cada vez mais positivos, a cada quadrimestre publicado o resultado financeiro por parte da Secretaria da Fazenda. Então é uma questão de vontade de fazer, vontade de implementar esta valorização. E, portanto, agora no mês de Qual foi agosto, o percentual? 7%, em torno de 7%, que virá para contra-cheque, para o bolso das nossas famílias apenas a partir do mês de agosto, sem qualquer retroativo, por exemplo, ao mês de janeiro, porque nós ainda não temos e devemos ter uma data base para a implementação desse reajuste linear, que é feito, ou pelo menos deve ser feito anualmente. Então, virá esse percentual em torno de 7% ainda no mês de agosto e a partir daí. O Simpol itinerante, que é a visita da diretoria do sindicato nas delegacias, seja da capital e do interior do estado, como é que tem sido feito esse trabalho? É um trabalho permanente, desde o início da gestão sindical, é um carro-chefe dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer no dia a dia, né? Estamos sempre acessíveis aos colegas oficiais investigadores, né? Hoje a tecnologia nos permite, o WhatsApp, as redes sociais, mas nada substitui a presença física, a conversa direta, olho no olho, apesar de já conhecermos a realidade, porque estamos no sindicato, mas a gente vem dessa rotina de trabalho com mais de 20 anos, está aqui o diretor Luiz Borges ao meu lado, com quase 40 anos de atividade policial civil, então a gente conhece muito bem essa realidade, mas precisamos entender quais são as prioridades da categoria, qual é uma determinada pauta, seja ela na capital, no interior, não especializada, e é uníssono de que a principal pauta no momento é a reestruturação da carreira, que não envolve apenas pauta financeira. Nós temos a nova Lei Orgânica Nacional, né? Sergipe foi o primeiro estado a implementar a unificação dos cargos. Tínhamos aqueles cargos, por exemplo, de agente e escrivão, que foram, né, unificados, as suas atribuições somadas. Hoje temos um profissional ainda mais completo para atender a sociedade, mas existem outros pontos, a exemplo da paridade, né, que foi retirada dos oficiais investigadores com a reforma da Previdência lá no ano de 2019, e a lei orgânica determina que essa paridade seja respeitada. Alguns estados aqui no Nordeste, a exemplo de Pernambuco e Bahia, conseguiram, junto aos governos estaduais, retomar esse importante direito que havia sido tratorado, como se diz, né, retirado dos trabalhadores. Portanto, a gente trabalha em torno disso, de que a prioridade é a restauração da carreira, e o Simpol itinerante nada mais é do que a oportunidade do diálogo direto. Continuaremos visitando, fiscalizando, fotografando, filmando, né? Um dado que a gente verifica também
que através da operação Puro Sangue, que é sempre alertando a você, cidadão, a gente espera que não precise do trabalho da Polícia Civil, porque quando precisa significa que você foi vítima de um crime, né? Mas se precisar, você precisa ser bem atendido, ser respeitado. E o primeiro passo para isso é que ao chegar na delegacia, você, cidadão, vítima de um crime, pergunte o nome e o cargo de quem está lhe atendendo, para que você não seja vítima duas vezes, porque infelizmente, Jailton, Sandra, Pesadão, todos que estão ouvindo aqui o Jornal da Rio, muitas vezes na delegacia de polícia está atendendo o cidadão alguém que não é policial civil. A gente já falou aqui, pessoas estranhas à atividade de investigação, a exemplo de colegas militares que vêm de outras forças, de colegas das guardas municipais, funcionários de prefeitura, comissionados, estagiários. E repito, aqui não é nada pessoal contra ninguém, mas a carreira policial civil ela é iniciada através do concurso público de nível superior. Nós temos um curso de formação, uma formação específica, especializada, e que há investimento do Estado para que a Polícia Civil preste um serviço de excelência. Então não faz sentido, não é justo que você, cidadão, que paga os seus impostos, que contribui para que o Estado de Sergipe continue crescendo, chegar numa delegacia e não ser atendido por um policial civil. Imagine você, cidadão, precisar de um atendimento de saúde num hospital de urgência, já chega lá, ao invés de um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, outro profissional de saúde, tem um engenheiro, um açougueiro, né? De repente um motoboy, para atender alguém. Então não faz sentido. Ou você chegar numa escola, ao invés de um professor, alguém da educação, você ter alguém que não é daquele segmento. Então, da mesma forma, as prerrogativas da carreira policial civil precisam ser respeitadas, as atribuições inerentes à carreira precisam ser respeitadas, e é por isso que a gente diz que cada servidor, cada trabalhador da segurança pública tem a sua área de atuação conforme preconiza a Constituição Federal. Falamos disso aqui também há poucos dias, esclarecendo dúvidas da população. Meu amigo Luiz Borges, que é secretário-geral do Simpol Sergipe, também está aqui com a gente. Luiz Borges, boa noite. Preocupação de toda a categoria policial civil, exatamente chamados desvio de função atuando nas delegacias. Boa noite, Jailton. Boa noite aos ouvintes e telenautas, né? Que nos acompanham aí nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, essa é uma situação que nós já dissemos. Enquanto nós estivermos na diretoria, não permitiremos que continue acontecendo de forma nenhuma. A nossa operação Puro Sangue vai continuar. Em breve nós estaremos, além de fazermos as visitas do Simpol itinerante, fazendo também as visitas e cobrando a retirada desse pessoal que infelizmente está em desvio de função nas delegacias, e a gente não pode permitir isso, até porque nós precisamos valorizar a nossa classe e a classe policial civil. Já com relação à parte financeira, que é o que mais interessa a nossa categoria nesse momento, veja, Jair, eu estou aqui há 37 anos. O meu decreto o decreto de nomeação data de 27 de dezembro de 88, ou seja, esse ano em dezembro farei 37 anos, já passei por diversos governos. Só um valorizou essa categoria como ela merece, foi Marcelo Deda Chagas. Nenhum outro depois dele. Infelizmente, os que vieram depois sequer deram a recomposição salarial. Se viessem fazendo isso, nós hoje estaríamos numa situação muito mais tranquila. Infelizmente, a defasagem salarial da Polícia Civil hoje é muito grande. E, infelizmente, como bem disse o nosso presidente, abriu um fosso, e quando você dá o mesmo percentual a uma categoria de delegados e de oficiais investigadores hoje, esse mesmo percentual só faz com que esse abismo seja maior ainda, e é a hora do governador cumprir a palavra. O companheiro Lobão foi muito feliz na pergunta. Está na hora do nosso governador cumprir a palavra dele e discutir com o sindicato a reestruturação da nossa carreira, que é isso que vai trazer a nossa valorização. É o ponto estratégico, né, da categoria, a reestruturação da carreira. Jean, as informações sobre a próxima Assembleia Sindical. Pronto, perfeito, muito bem lembrado. Vamos colocar aqui em primeira mão, inclusive, tivemos uma reunião da diretoria da entidade sindical hoje e ficou definido. O edital sairá nos próximos dias, mas já temos a definição da data. Você, colega oficial investigador que está nos acompanhando, já se organize, já agende aí na sua rotina
próximo dia 18 de julho, às 15 horas, tá certo? Será realizada a nossa Assembleia Sindical, onde discutiremos, apresentaremos as estratégias sindicais para avaliação, para apreciação, para discussão no ambiente correto, que é na Assembleia Sindical, e aquilo que for definido, que for avalizado e aprovado pela categoria, não tenho dúvida de que essa será a diretriz, esse será o norte do trabalho da entidade sindical, pois sempre aquilo que não for unanimidade será a vontade da maioria respeitada, especialmente aquilo que é definido pela Assembleia Sindical, que é soberana. Pois não, só mais uma palavrinha. E para deixar bem claro, quando eu falei da abertura desse fosso, não é que os delegados não mereçam, não. Eles merecem, deixar isso aqui bem claro. Os colegas delegados merecem, eu acho até que está pouco, merecem até mais. Agora, a categoria de oficial investigador também precisa ser valorizada. E essa reestruturação precisa vir nesse governo, já que quando era candidato, ele assinou um termo de compromisso conosco. Então é isso que está sendo cobrado nesse momento, governo. Mais uma vez, é hora de nós tratarmos da nossa reestruturação. Ok, então. Presidente, um abraço, diretoria, através de Heráclito Menezes, Luiz Borges e o Antônio Nery, que é o jornalista que acompanha aqui o Simpol. Nossos agradecimentos. Algo mais que julgue necessário informar, já? Só registrar aqui, a gente divulgou aqui a Operação Sangue Bom, que foi a doação de sangue lá junto ao Hemose, que está no período aí, os festejos juninos, o pessoal foi para as festas e acabou deixando de lado a questão da doação, que reduziu bastante. E a gente, a partir do chamamento do Hemose, a gente foi lá, atendeu. E mais uma vez, outras categorias estão atendendo, a sociedade está abraçando. E o nosso Hemose precisa do nosso apoio, porque as famílias sergipanas, a gente não sabe, hoje é algum conhecido seu, um amigo, amanhã pode ser você mesmo. Então, vamos continuar doando o ano inteiro, não apenas nos momentos de campanha. Bem, realmente o Hemose está com o estoque muito baixo. Parabéns à iniciativa de todos que fazem o Simpol. Forte abraço, amigo. Obrigado, até a próxima. Um abraço, então. São 18h39.